Nada é impossível mudar, que nada seja tido por natural. Nesse tempo de confusão sangrenta, de desordem ordenada, de arbitrariedade sistematizada, de humanidade desumanizada, para que nada disso se mantenha. Bertold Brecht. Eu sou o Thiago Flores, no podcast Uma Boa Prosa. Minha convidada de hoje é a Sula Kyriakos Mavroudis. É diretora e autora do teatro, mímica, coreógrafa, autora e contadora de histórias, além de consultora e pesquisadora circense, com importante atuação no cenário cultural. Publicou obras de referência como a Encircopédia e a coleção 36 dramas e comédias do Circo Teatro, a cartilha As Crianças do Circo e as Crianças da Cidade, e a cartilha da campanha Seja Parceiro do Circo, além dos livros infantis A Grande Aventura e Belo Horizonte para Crianças. Atuou no Conselho Estadual de Cultura, CONSEC, e também no Conselho Municipal de Cultura, sendo atualmente presidente da Rede de Apoio ao Circo e diretora da área de circo do SATED Minas Gerais, onde segue contribuindo ativamente para a valorização, preservação e fortalecimento das artes circenses em Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, Sula. Muito obrigado por aceitar esse convite e debater uma boa prosa com a gente. Eu que agradeço o convite, é uma grande oportunidade, né, para falar em nome do circo, mostrar as dificuldades que as famílias tradicionais circenses passam em Minas e no Brasil e que poucas pessoas sabem. Por isso, a falta de políticas públicas para o circo. Sula, a gente tem o início mineiro. O início mineiro é o seguinte: você é filha de quem, você mexe com quem e você mora onde? Opa, eu adoro isso de Minas, ser filho de quem? Você é filho de quem? Meus pais são imigrantes gregos, Kyriakos Mavroudis, Eugênia Mavroudis, vieram para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial e depois também da Guerra Civil. Eles tiveram 10 anos de guerra na juventude deles. E aí, como hoje, né, as pessoas durante a guerra ou pós-guerra precisam migrar para sobreviver, para trabalhar, porque seus países estão destruídos. E assim meu pai principalmente, escolheu o Brasil. As embaixadas de alguns países apoiavam, né, outros países e recebiam oficialmente trabalhadores, pessoas, profissões que estavam sendo necessárias nos países, né, que não tinham sido tão, né, massacrados durante a guerra. O Brasil foi um desses países acolhedores. As pessoas faziam fila na embaixada brasileira em Atenas para conseguir vir para cá. A pessoa tinha um diploma, alguma coisa, uma profissão, ia lá, mostrava, e se o Brasil tivesse precisando receber essa profissão, a pessoa podia ganhar até as passagens. E assim vieram, né, meus pais. Eles vieram casados de lá? Já vieram casados, mas com a diferença de 1 ano. E meu pai chegou aqui em 55, minha mãe em 56. E ele começou a trabalhar em construções de hidrelétricas. Primeiro no Paraná, em Guaricana, depois em Furnas. E assim foi desbravando o Brasil de hidrelétrica em hidrelétrica. A última foi a Itaipu. Né? E depois veio morar aqui, porque aqui era a sede da Mendes Júnior, a empresa que ele trabalhou a vida toda. Aqui em Belo Horizonte? Aqui em Belo Horizonte é ainda, né, a sede da Mendes Júnior. E muitas pessoas, como meu pai, que não tinham um estado originário para voltar, vieram para ficar perto dessa empresa. Mas meu pai continuou depois, ficou trabalhando na BH Trans até 2017. E você nasceu nesse contexto dele viajando? Eu nasci na hidrelétrica de Guaricana, no Paraná, na primeira. Tenho uma irmã de Capitólio, né, que nasceu durante Furnas, construção de Furnas. Outro irmão piauense e outro lá do Paraná também. E são pessoas, os trabalhadores itinerantes são similares aos circos, que também são itinerantes. Talvez isso fez com que eu virasse uma porta-voz para as famílias circenses. Como é que foi desenvolver essa arte do circo? Como é que foi o início? O início justamente foi nos canteiros de obras de hidrelétricas, porque em acampamentos com milhares de operários, milhares de pessoas, famílias dos operários, em lugares muito isolados.
com pouco acesso à educação, à arte, à cultura, a não ser a cultura do local. Mas o acampamento era isolado de qualquer forma, até das cidades mais próximas. E o circo, ainda até hoje, é a arte que chega ao vivo para as pessoas aonde estiverem. Principalmente nos lugares mais longínquos, é o circo que chega. Pessoas, às vezes, a vida inteira só veem um artista se apresentando realmente ali, pessoalmente, nos circos. E o meu pai também era do setor elétrico, ele era o moço que ligava a rede elétrica para o circo funcionar. Ele ajudava a receber o circo, ligava a luz, e aí descobria que a moto do Globo da Morte está estragada, ele consertava o caminhão, que bateu o motor, como os circenses gostam de dizer, né? A gambiarra em volta do circo. Antigamente tinha os letreiros, né? O nome do circo iluminado. Papai consertava tudo. E a gente ganhava muito convite por causa disso. Vivíamos nos circos. Tivemos oportunidade, não só nós, que eu falo nossa família, mas todas as pessoas, barrageiros, como se chamavam, de ver grandes e pequenos circos que também acompanhavam a construção de estradas, como foi Belém Brasília, Transamazônica, por exemplo, e construção de redes ferroviárias, construções de hidrelétricas. Os circos seguiam as obras, porque os operários eram pessoas sem acesso à arte e à cultura e entretenimento, e o circo oferecia isso. E eles podiam trabalhar. E nós éramos as crianças que durante o dia, o intervalo, quando a gente saía da escola, a gente corria para os circos. A gente ficava lá o dia inteiro conversando com as famílias. Nem sei como eles aguentavam a gente. Eu tinha um caderninho que eu anotava as reprises de palhaço, né, as comédias circenses, anotava tudo. E quando o circo ia embora, todos nós tínhamos o nosso cirquinho no fundo do quintal, nas nossas casas de acampamento, e apresentávamos as nossas versões do espetáculo. Interessante. E depois que a gente não vivia mais em canteiros de obra aqui em Belo Horizonte, nessa época meu pai ajudava muito os circos e eu, como criança, ainda gostava muito de ajudar. Eu lembro uma vez que eu peguei uma cadeira da minha casa e levei escondido para dar para uma pessoa circense que ficava operando o som em pé. E na minha imaginação de criança eu pensava que ele não tinha uma cadeira, mas ele tinha que trabalhar em pé, era onde dava visibilidade para ele ver o espetáculo e colocar a luz e som, né? E depois, morando aqui, os circenses nos acharam aqui. Éramos conhecidos das famílias circenses e conhecendo as famílias que estavam paradas aqui, as pessoas de circo, elas são muito ajudadas pelas pessoas que moram nas cidades. Não é o gestor público, não é o político, não são essas pessoas que ajudam o circo, ao contrário. A falta de legislação ou a discriminação, né? Discriminação mesmo prejudica muito o circo no Brasil. Então, as pessoas conhecidas são as pessoas que ajudam o circo. O circo consegue fazer o licenciamento para trabalhar numa cidade, consegue o atendimento médico, consegue uma assistência social por causa de algum morador. Não é através das secretarias respectivas competentes para isso. É um morador que faz essa ponte. Então, aqui fiquei sendo também uma amiga do circo, mas como a problemática é muito grande, acabei me conectando com outras pessoas que ajudam o circo no estado e no país. Então, temos Zizi Pimenta, em Itabirito, por exemplo, Manuel Bernardes, em Itaúna, que também ajuda os circos em Pará de Minas e nas cidades próximas. Alessandro Gomes, em São Brás do Suaçuí, que também ajuda os circos, inclusive ele até se tornou secretário de Cultura e apoia muito. Então a gente pode, na verdade, contar nos dedos onde tem pessoas que apoiam o circo e elas se desdobram ajudando os circos nas redondezas. E a rede de apoio ao circo começou assim, se juntando à rede os próprios circenses. Então nós temos uma associação que chama Rede de Apoio ao Circo, que atua no estado, mas como os circenses são itinerantes, a gente acaba atuando por muitos estados, onde eles estão. Sueli, como tem sido representar esse setor circense dentro do Conselho Estadual de Cultura?
quais avanços você enxerga nas políticas públicas, né, voltados ao circo em Minas Gerais? Você não enxerga nenhum avanço? Como é que está isso? É porque para chegar a existir um conselho já foi uma luta à parte, né? Porque em Minas já tinha uma lei para se criar um conselho, mas ele demorou muito. Mas foi na gestão da secretária Eliane Parreira, secretária do Estado de Cultura, que finalmente também foi oficializado o Conselho Estadual de Cultura. E como precisava de representantes de todos os setores, nos candidatamos. Teatro, dança, música, né? E foi em 2012. E também, para se fazer o conselho, se lutou muito pelas cadeiras, para ter uma cadeira de circo, tanto no Conselho Municipal quanto no estadual. A princípio, as pessoas não enxergam o circo. Não imagina, né? Falar cadeira para artes cênicas. Não, mas artes cênicas é dança, circo e teatro. E precisa de um especialista, né, em cada área. Depois de todas as dificuldades de passar por essa etapa, foi formado o conselho, teve cadeira de circo, nós nos candidatamos. Isso que eu estou falando dura anos, né? Todo o trâmite de conquistas políticas e sociais são demorados. Mas o conselho, ele começou muito bem, né? Já era ele começou com muitas cadeiras, agora ele já tem mais, já contempla mais a cultura popular, mais segmentos. E também, logo no início, teve a proposta de se criar o Plano Estadual de Cultura. Então, dentro do próprio conselho, porque precisava ter uma política. Não havia, e ainda não há uma boa política de cultura, né? Mas houve, né, se abriu a oportunidade de criar o Plano Estadual de Cultura, onde pessoas dentro do próprio conselho foram eleitas, se candidataram e também foram eleitas. Eu fiz parte de um grupo de 6 pessoas para elaborar o plano estadual, né? O governo forneceu um curso para a gente pela Universidade de Santa Catarina, teve um treinamento e fomos seguindo a etapa de construir um plano de cultura, diagnóstico, né, criar, né? A avaliação toda, a criação das diretrizes, das metas. Foi um ano de trabalho. Trabalho árduo. Depois, mais muitos meses desse plano ser apresentado, tipo uma consulta pública. O plano estadual circulou pelo Estado, apesar de que foi construído com a escuta, né, de todos os segmentos e do circo, né? Depois ele ainda foi oferecido para a sociedade, para que fosse complementado, e depois mais muito tempo para esse plano estadual se tornar uma lei, ser aprovado como lei. E aí a efetivação do plano é lenta. Cada passo, cada governo, cada troca de governo, cada troca de secretaria, né, cada troca de tanta coisa, tem avanços e tem retrocessos. Para o circo, foi muito, muito importante, porque o circo, primeiro, nunca, né, foi contemplado em nenhuma política, mas estava dentro de um conselho de cultura. Ali foram feitas políticas para que, né, articulações, para que o circo pudesse ter garantido os seus direitos fundamentais também, além das propostas da política cultural e principalmente do artista, do profissional, que é a produção, circulação, divulgação do espetáculo, né? São dificuldades comuns a todos. Mas tem outras dificuldades no mundo do circo que não são só essas, porque existe um povo que mora junto ali no circo. Tem sua própria empresa, o circo é a sua empresa, os trailers são a sua cidade, que acompanha o circo. E ali eles têm problemas que todas as comunidades têm, as comunidades tradicionais em geral, né? Atendimento à saúde, à moradia, assistência social. Então, esses direitos fundamentais, a educação. Então, dentro do conselho, meu papel como porta-voz do circo é que a gente, é um pouco irônico, mas você luta para que se criem leis e se criem programas e se criem políticas de Estado, não só de governo, para que os circenses tenham os direitos já garantidos para todo cidadão na Constituição.
né? Sula, você está falando você falou da questão da rede de apoio, dessas dificuldades, né? Em Minas, do Conselho, essas coisas. E aí me veio uma curiosidade. Você tem assim um número de pessoas, de artistas circenses que tá, vamos colocar assim, que está na estrada, que está Sim, nesse nós fluxo? temos em Minas os números de circos oscilam entre 100 circos a 70, porque são famílias que andam no estado. Uhum. Tem os circos que passam por aqui, mas os que estão sempre em Minas, ou estão na divisa de Minas e São Paulo, Minas e Espírito Santo, Minas, Bahia, são numa média de 70. Uhum. E às vezes entram muitos circos que vêm desses outros lugares e circos de grande porte que atravessam o país, que passam por aqui. Uhum. Né? A estimativa desses 70 circos é de 1.500 pessoas. 1.500 pessoas. É, porque ali cada circo tem várias gerações. Às vezes até bisavós, avós, pais, filhos, netos, bisnetos, assim, a gente tem várias gerações em cada circo, porque é uma arte familiar, que é passada de pai para filho, né? De geração a geração. Na sua visão, o que é essencial para garantir a continuidade e o fortalecimento do circo como expressão artística e cultural no Estado e que o te inspira a seguir nessa luta todos os dias? Vou responder um pouco da pergunta anterior, porque você me perguntou sobre os avanços, para poder responder essa daí também. Com uma articulação mais organizada, com as pessoas do circo, as famílias tradicionais mais unidas, e ainda contando com o apoio das pessoas da cidade, e contando com o apoio também dos novos grupos, trupes, escolas de circo, que também, em contato com o circo tradicional, vão se sensibilizando e fortalecendo o trabalho nosso, no caso aqui da rede de apoio ao circo, mas em outros estados, outras instituições, né, que os representam. Então, a política que é criada e os avanços que foram feitos aqui, que foram compartilhados com outros estados, são criação de leis para que haja política de estado que tenha continuidade. O diálogo por exemplo, instituições como CEMIG, Copasa, né, prefeituras que impactam com o direito, né, que elas cerceiam o direito ao trabalho das famílias circenses. Se você não liga a luz, o circo não vai trabalhar. Você já tirou o direito ao trabalho, o direito de comer, o direito de tudo. Mas se a prefeitura não dá um alvará, né, também está tirando o direito ao trabalho e está tirando todos os direitos fundamentais se você deixa uma pessoa sem renda. Né? Se não há uma política de assistência social na cidade, porque as políticas de assistência social da cidade elas são condicionadas, limitadas aos moradores, quem tem endereço fixo, e não só isso. A pessoa, na verdade, ela também tem que estar cadastrada na Secretaria de Assistência Social. E essa foto aí? Pois é, a palhaça Kiki está presente. E a palhaça Kikita, ela está presente. Ela sai de vez em quando, ela se A apresenta. palhaça Kiki se apresenta. Ela também é uma artista. E se não se apresenta de vez em quando, ela não sobrevive no meio dessa política toda, né? Então, a relação nossa em Minas, com o apoio logo da primeira secretária de Cultura, logo na época do Conselho Estadual de Cultura, nós também tivemos muitas reuniões com esses órgãos. A Corporação de Bombeiros foi exemplar com o circo. Tivemos reuniões com os engenheiros dos bombeiros, com todos os representantes de muitos circos, dentro da Secretaria do Estado de Cultura, que intermediou, né, a secretária Eliane Parreiras e equipe, intermediaram essas reuniões para que o bombeiro entenda que o nosso circo brasileiro e mineiro tem a mesma segurança de um circo de fora. O porte é que é outro, mas que tem uma coisa que atrapalha mais do que as exigências de segurança do circo, que são, né, perfeitamente, as exigências do bombeiro são perfeitamente possíveis. O extintor, a saída certa, né, todas as sinalizações. O que atrapalhava o circo, ainda atrapalha em muitos estados no Brasil, é que a pessoa tem que protocolar o projeto de pedir a vistoria do circo 15 dias antes, um mês antes.
Isso é impossível, porque o circo fica uma semana em cada cidade. O circo pequeno, ele concentra público, ele precisa ficar pouco tempo. Né? Se ele ficar mais de alguns dias, ele está gastando ali para viver e não está tendo público. Como é que ele vai embora e pagar as despesas da próxima cidade? Da mudança, do transporte, de tanta coisa, licenciamento, aluguel de terreno, água, luz, que se paga com antecedência. Então, a Corporação de Bombeiros aqui de Minas entendeu que era preciso diminuir o prazo para se protocolar o pedido de vistoria. Ficou bem reduzido, e aí todas as famílias podem fazer a tempo o seu pedido de vistoria. Também uma coisa que onerava os circos em Minas, e ainda onera em muitos estados, é que cada vez que você fazia um pedido de vistoria, tinha que levar um novo projeto de um engenheiro assinado, né, uma liberação tipo do CREA, para que se pedisse a vistoria. Mas por que, se o circo é o mesmo? É o mesmo, né? Por que um novo projeto que se gastava 1.000, 2.000, 3.000 com engenheiros? Então, conseguimos mudar esse prazo para que durante um ano, o projeto do circo, o projeto arquitetônico do circo, o projeto de segurança, o projeto elétrico, né? Tudo valha por um ano, se não mudar nada. Mas se o circense mudar a infraestrutura do circo, o layout, alguma coisa, ele faz um novo projeto. Então, isso foi um grande avanço aqui em Minas, que serviu de ação exemplar para muitos outros lugares. Né? E algumas coisas assim que facilitaram o dia a dia do circo. Sula, como é para você representar, né, o povo circense dentro desses espaços culturais e institucionais? Para você, assim, quais as principais responsabilidades e alegrias e desafios desse papel? Olha, primeiro, eu acho que representar o circo é um ato de amor para mim, porque eu gosto muito das pessoas, das famílias. Eu sou muito fã, eu admiro a sociedade, a construção da família circense, da arte familiar, das coisas que se fazem, né, em comunidade. Eu tinha um amigo que também era filósofo, né, professor, filósofo, e amava muito o circo, foi um dos criadores da Universidade Livre do Circo, e ele dizia que a pedagogia do circo é a pedagogia da convivência. A pedagogia da convivência é a pedagogia de todos os povos tradicionais. Mas o circo, ele ensina muito para as pessoas. O circo, não é à toa que se criaram tantas escolas de circo, projetos sociais, artísticos de circo, porque é uma arte exemplar. Por exemplo, que família nossa que uma criança pode saltar do trapézio, ter confiança de que o pai dele lá é o aparador que vai segurar ele no ar, e ainda vai mandar ele de volta para ele voltar para o trapézio e voltar para a banquilha. Qual é a nossa família que, depois de um trabalho realizado junto, em cumplicidade, pai, filho e avó e tio e todos vão comer pipoca depois do espetáculo, ou vão jantar porque não podia trabalhar e fazer números artísticos de barriga cheia, e que vão falar: olha, você precisa de mais impulso, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo outro. E também, quem é que ensaia depois de trabalhar à noite, ainda vai lá corrigir o número, ensaiar depois, porque ama o que faz. Essa cumplicidade entre família, pai, filho, mãe, criança. A mãe que o dia inteiro lava, passa, faz figurino, faz compras, faz os produtos para vender na praça de alimentação. E depois a mãe fica toda linda e entra no picadeiro ainda para fazer um número artístico, para ser partner de outro número artístico. É uma sociedade muito exemplar. E quais são as pessoas que têm tantas profissões e são capazes de fazer tantas coisas? Eu sempre admirei muito isso, desde criança. Né? Eu não tinha ideia do que eu estava observando, mas aos poucos eu ia comparando que no mundo nosso não era assim. No nosso mundo, se a gente conseguia estudar muito e ter uma profissão, a gente está conseguindo muito até, né? Porque a nossa sociedade também não quer que todo mundo estude, porque não oportuniza isso, né? E o circense é um exemplo, é por isso que eu faço isso de representar. Eu quero realmente que eles tenham condições de vida com qualidade. E você falando isso aí, eu lembro que minha mãe usava tem muito tempo que ela não fala isso, mas ela usava uma expressão quando a pessoa sabia fazer muita coisa e
falava o seguinte, não, fulano aí é de circo. Uma expressão, tipo assim, porque sabia fazer muita coisa, né? Pois é de circo, É, multiprofissional, muito multiprofissional. capaz. Exatamente, é. Né? Mesmo com seu direito à educação formal cerceado o tempo todo, mesmo que exista uma lei que garante vaga para as crianças de circo e todos os filhos de trabalhadores itinerantes, assim como um militar tem que mudar, assim como nós que éramos criança, filha de trabalhadores itinerantes também, de operários itinerantes, de hidrelétricas, todos temos o direito de vaga na escola. Não pode ser o mesmo procedimento de que você, no ano anterior, você corre lá para reservar a vaga do seu filho. Tem que ter a vaga na hora que a criança chega com a sua transferência. E o que as escolas fazem? Recebem, a maioria, recebem mal, não dá transferência no tempo hábil, que é o tempo que o circo tem que ir embora. Aí a criança chega na outra cidade sem a transferência ainda e compromete toda a educação formal de um ser humano. Né? Então, nessas lutas, os avanços são poucos, porque quando você luta para que a criança tenha direito à vaga na escola, o Ministério da Educação não está fazendo isso. As delegacias de ensino, as secretarias de ensino, todos eles recebem informações, mas não há uma política de divulgar isso ou de exigir das escolas. Então, existe uma lei, está aqui na cartilha, né? Da cartilha As Crianças do Circo e as Crianças da Cidade. A Lei 6.533, ela é a lei que garante a vaga para as crianças. Essa lei foi feita em 1948 e foram os circenses que lutaram por ela. Foi aprimorada na Lei 6.533 depois, que foi a lei que também nos deu a regulamentação da profissão de artista. Ninguém sabe, mas até 1978 o artista era só amador, não existia profissão artista. Nós não fazíamos parte do Ministério de Trabalho no quadro, né, de profissionais. E as escolas não matriculam as crianças. E é uma lei. Pô, se você não cumpre uma lei, tem que ter alguma penalidade. Mas não são punidas as escolas que não matriculam as crianças e que deixam milhares de pessoas circenses no Brasil e também ciganos sem a educação formal. Existe muito preconceito ainda, Sula, na sua visão relacionado ao povo circense? Tem muito preconceito. Tem muito preconceito com as famílias ciganas, com as famílias circenses. E o ser humano, ele, para mim, minha opinião pessoal, o ser humano é preconceituoso o tempo todo com qualquer coisa diferente dele. Uhum. Né? E, sinceramente, o maior preconceito que as pessoas sofrem, que é universal, é o preconceito contra a pessoa pobre, preconceito contra a pobreza. E o circense, em sua maioria, os circos são simplesinhos, são pobrezinhos, porque não há nenhum preconceito contra o Circo de Soleil. E a pessoa pode pagar 400, 450 reais no ingresso para ver o Soleil. Mas diz que não tem dinheiro para pagar o ingresso do circo pequeno, que é às vezes 5 reais, às vezes 10, às vezes 20, dependendo do lugarejo onde o circo está, é muito baratinho, né? Então, o preconceito vem também de que é um povo que chega e vai embora. Então, eles pensam, se sumiu alguma coisa na cidade, a primeira coisa que eles pensam foi a pessoa do circo. Temos um caso muito triste, em que um cachorrinho sumiu numa cidade e logo acharam que era o circo que pegou para dar de comida para os bichos. Primeiro, os bichos não comem essas coisas assim, muito menos nessas condições, animais vivos, né? Segundo, a pessoa, achando que era o circo, vai até o dono do circo, entra no circo, vai lá, pergunta, quem? O senhor é o dono do circo? Sim. Deu um tiro nele, matou a pessoa, porque meu cachorro sumiu. Né? Eu não vou citar o nome do circo, nem a cidade, porque não é um caso isolado, tem mais, né? Mas a rede de apoio ao circo, infelizmente, tem que dar esses depoimentos para que as pessoas vejam o grau do preconceito que existe. E aí morreu uma pessoa, 2 dias depois o cachorrinho estava lá, sabe? E fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Ah, é só com o circo? Não, o tempo todo nós estamos vendo na TV as injustiças que acontecem com as pessoas.
né? Injustiças institucionalizadas, como né? Arbitrariedades sistematizadas, como você falou no poema do começo. Elas acontecem o tempo todo em relação ao circo, como acontece com outros segmentos mais pobres, né, da sociedade. A gente, por exemplo, meu pai era operário de hidrelétricas, viajávamos, mudávamos, mas a gente era visto com desconfiança. Não era fácil você chegar numa escola e se enturmar. Tinha um olhar, né? Diferente. Sempre tem. Como lidar com isso? Cada um dá um jeito, mas é muito difícil, né? Agora, quando esse preconceito tira o direito ao trabalho, tira o direito à educação, tira o direito à moradia digna, porque se eu posso comprar minha casa pela Caixa Econômica, o circense podia também comprar um trailer. Mas, na verdade, não tem, as exigências não consegue cumprir para pegar um empréstimo nesse nível, né? Então, se eu não tenho direito à saúde, porque eu não tenho endereço fixo na cidade, então eu não posso ser assistido pelo sistema público de saúde, isso é terrível também, e é um preconceito. Aí, o Sistema Único de Saúde do Brasil, que é exemplar para o mundo inteiro, numa última linha, num último parágrafo, depois que exige endereço, exige tanta coisa para você ser atendido ao Sistema Público de Saúde, tem uma última linha que diz: mas essas exigências não vão ser, né, não lembro as palavras, não vão ser requeridas do morador de rua e nem dos povos ciganos, alguma coisa assim. Faltou colocar circenses também, por exemplo. Ou podia colocar só povos itinerantes, que abrangia não só os circenses, os ciganos, mas tantos outros itinerantes. Sendo que na Constituição brasileira tem que qualquer pessoa estando em uma cidade, mesmo que seja um vendedor ambulante, ele tem plenos direitos de cidadão. Mas, na prática, não tem direito ao sistema de saúde. Nós tivemos um circense que faleceu durante a pandemia do coração e não conseguia ser atendido. Foi uma luta para que ele fosse atendido, mas não foi o suficiente. E posso contar muitos casos, né? Agora, Sula, conta pra gente essas obras maravilhosas que você trouxe pra gente aqui. Aqui em Minas, onde nós paramos por mais tempo, então que a gente viu, não é a gente que eu falo, é outras pessoas que ajudam o circo, e a gente pôde conversar sobre tanta coisa que a gente faz pontual para o circo, mas não está resolvendo o problema de circo. É difícil brigar com a prefeitura, com o sistema público de saúde, com a Secretaria de Assistência Social, que te diz que não posso dar nenhuma cesta básica para o seu circo, que choveu, que molhou, que caiu a lona. Não podemos dar, vocês não são cidadãos, né, dessa cidade, vocês não estão cadastrados, não têm acompanhamento. Aí vai um cidadão é que vai levar comida, um cobertor ou um novo colchão para o circo que perdeu tudo. Então, era preciso realmente a parceria do governo. O circense não pode continuar sozinho fazendo políticas. Qual a política que o circense faz sozinho? Ele mesmo dá o desconto no ingresso, ele não tem subvenção, ele mesmo faz campanha para o pai levar o menino, aí o menino não paga, ou é o pai que não paga. Sendo, se você tem uma padaria, você tem tantas políticas para criar, para conseguir recurso, para fazer sua padaria. Se você tem um banco, então, nossa, se o seu banco estiver correndo algum perigo, tem tanto recurso que você pode correr, Pode pegar, né? E uma família circense não tem, né? Então, o diálogo com o poder público, claro que a gente lutou para que existisse um conselho de cultura e que ele fosse dentro do governo e que pudesse ter esse diálogo. O Conselho de Cultura, ele tem representantes dos segmentos, né, que é um conselho paritário. Metade do conselho são representantes de vários segmentos e os outros membros são os representantes de cada órgão do governo, de cada secretaria. Para você conversar com a Secretaria de Educação, para falar da vaga das crianças na escola, da Secretaria de Saúde, porque o menino tem que ser atendido, né, e tal. Esse caminho a gente tem que produzir muito documento. Porque se você chegar e conversar com o prefeito da cidade e falar, olha, tem um circo que está aqui na cidade, quer entrar, está desmontado, está lá no bairro, ele já está pagando o aluguel de um terreno, mas a sua prefeitura não quer dar alvará para eles. Né? Por quê?
Se nem o terreno é da prefeitura, é particular, né? Aí o prefeito, geralmente, eu cito esse exemplo, não serve para todos os prefeitos, mas a maioria das pessoas, né, não serve só para os prefeitos. A maioria das pessoas de órgãos públicos que o circo procura para pedir licenciamento, nega. Pode ser o fiscal, pode ser o quê? Eles negam. É difícil mesmo. Mas quando a gente, né, nós, porta-vozes dos circos, vamos conversar com essas pessoas, a primeira coisa que eles nos contam é uma bela lembrança da infância, de quando o pai deles levava no circo. Muitas lindas lembranças do mundo do circo. Mas por que que ele não deixa o circo trabalhar, então, se ele está em posição de poder resolver isso? Muitas cartas, muitos pedidos, de acordo com os órgãos, de acordo com o gestor, de acordo com a cidade, né, no nível de governo, se é municipal, estadual ou federal. Eu fui produzindo muita coisa para justificar os pedidos de atendimento à saúde, atendimento à educação, atendimento a tanta coisa para o circense. Chegou um tempo que eu tinha produzido tanta coisa que eu resolvi fazer o dicionário do circo, que é esse aqui, que chama Encircopédia. Esse que é o Encircopédia. Quem batizou o dicionário do circo de Encircopédia foi um escritor muito querido nosso aqui em Minas, Olavo Romano, um contador de causos, né? E é o dicionário crítico ilustrado do circo no Brasil. Aí é um roteiro de demandas do circo. Primeiro tem a história em ordem alfabética, claro, a história do circo no mundo, a história do circo no Brasil, a história do circo em Minas, a história das famílias do circo, principalmente, porque ninguém sabe que ali no circo tem famílias. Todo mundo vai lá, assiste televisão no Faustão, vai no Ratinho, aí chama um artista circense, pode chamar só pelo nome, nem o circense fala o nome da família dele, porque ninguém pergunta e ele é tímido, não vai falar sem perguntar. E nem o apresentador do circo pergunta para o circo, eu falo, o circo tal, está lá na avenida tal. Nunca falam das famílias, nunca falam que tem famílias tradicionais que estão lá passando esse conhecimento de pai para filho, que passam dificuldades, que a cidade não tem terreno, não tem isso, eles não têm acesso a tantas coisas. Então, a história das famílias é muito importante. Eu fiz um pequeno resumo de muitas famílias dessas 70 famílias principais de Minas e outras que passam por aqui. Então, aí tem as leis do circo que nós conseguimos fazer, tem a história dos números circenses, da sua criação, ou de que você acredita que começaram essas exibições. Esse é o palhaço Biribinha, um palhaço da Paraíba, que é internacional, que já se apresentou aqui em Minas várias vezes. Família tradicional, primeiro de teatro, porque o pai dele foi um grande autor de teatro, o pai do Biribinha. A Sociedade Brasileira de Autores Teatrais tem muitas peças registradas, feitas pelo Biribinha. E ele mantém essa tradição com a família dele até hoje. São palhaços. Comenta uma foto do Mazzaropi. Ah, sim. Mazzaropi foi um grande artista que amava muito o circo. Ele fez muitos filmes no circo. E ele gostava das famílias circenses, ele gostava de conviver. E nessa foto ele está com a família Augusto, uma família das primeiras que chegou no Brasil. E uma das famílias que elas chegaram, mas no final da década, no final de 1800 mais ou menos. Eles chegaram. Eles são várias gerações e eram muitas famílias circenses que até hoje estão trabalhando no Brasil, chegaram nessa época. Eram os navios que chegavam pela Argentina, principalmente, e traziam trupes de acrobatas, traziam as famílias circenses. A maioria delas eram famílias ciganas. Essa família Augusto, o sobrenome deles original era Augusto Michalovich. Mas quando o imigrante chega, as pessoas, quando vão se registrar, não entendem o nome. Depois que ninguém entendia Michalovich, eles resolveram deixar só o Augusto, e assim ficaram até hoje, como muitas que estão aí. E esse menor? Aqui tem um pouquinho de todos os documentos que foram mandados para o governo federal, para o governo estadual, municipal. Muita luta do circo está registrada ali. E também o nosso plano para o desenvolvimento do circo em Minas, que fizemos em 2005,
para levar um plano, para que não adianta pedir ajuda se a pessoa não sabe o que fazer. Você diz para ela também o que fazer. Fizemos isso. E vocês comercializam? Como é que... Oi? Por exemplo, quem estiver assistindo a gente, fala assim, eu queria ter uma Ainda temos. enciclopédia. Ainda Aí temos. entra nas redes sociais? Qual rede social para... Vocês comercializam? Como é que é isso? Não, a gente pode, né, encaminhar algum livro, mas não está em redes sociais, não. Tem que ser o meu contato mesmo. Eu deixo o meu e-mail com você. Isso, tá ótimo. E aí, desdobramento da enciclopédia, veio a cartilha, né? As crianças do circo e as crianças da cidade. O que ela fala? O que é uma família tradicional circense, como vivem as pessoas tradicionais de circo, como vivem as crianças, como estudam. E eu fiz uma comparação entre a criança da cidade e a criança de circo. Esse é um livro que seria, né, para ser didático, para que seja trabalhado na escola de uma forma mais lúdica, passar para as pessoas a importância das famílias tradicionais, mas da família circense, falar um pouco do estilo de vida, valorizar essa questão do conhecimento tradicional, e também um livro de atividades para a professora na sala de aula. O Sindicato dos Professores acompanhou, levei para que eles analisassem, e eles mesmo me orientaram a colocar na última parte uma série de perguntas para que a professora fizesse para as crianças, depois de levá-las ao circo ou antes. Né? E é também para colorir, mas tem a Lei 6.533. Também é um material para entregar para a mãe circense, quando for matricular as crianças, levar para a diretora e dizer que eles estão amparados por uma lei, que as crianças têm uma vaga. Interessante, ó. As crianças da cidade brincam de balanço. As crianças do circo, a altura do balanço sobe e vira trapézio. E é uma profissão. Né? As crianças da cidade adoram andar de bicicleta, todos gostam de andar de bicicleta, mas no circo a bicicleta perde uma rodinha, vira monociclo, e também é uma profissão, é um número de equilíbrio. Né? E esse aí? Essa daqui é a nossa primeira cartilha. Essa antecedeu a enciclopédia. Seja parceiro do circo. Essa cartilha foi feita ainda no governo do Aécio, quando nós fizemos o plano estratégico para o desenvolvimento do circo em Minas, e queríamos uma reunião com a Secretaria do Estado, levamos uma proposta, levamos um enorme dossiê sobre a condição do circo em Minas, e os circenses foram recebidos pela Secretaria do Estado em Minas Gerais pela primeira vez. Foram recebidos, vieram 31 donos de circo, vieram, né, muitas pessoas, apresentaram, né, o dossiê que o próprio gabinete do governador mandou para a Secretaria do Estado. Eleonora Santa Rosa era a secretária. Ela entendeu muito a questão do circo. Nós fomos recebidos pelo Marcelo Braga, que era o secretário adjunto, pelo Rômulo Avelar, que era a pessoa que cuidava das leis de incentivo, dos editais, e a Cristina Vilaça, que também entendeu a questão do circo, que nunca tinha sido recebida em Minas. Conta esse grandão para nós aqui agora. E tudo isso que você está vendo, veio porque a gente foi recebido pela primeira vez pela Secretaria do Estado. Todas as nossas propostas que estavam lá no plano estratégico para o circo, né? Aqui 36 dramas e comédias do Circo Teatro, e aqui um caderno explicando o que foi o Circo Teatro, uma modalidade circense que no Brasil durou muitos tempos. O circo, os grandes espetáculos teatrais dentro do circo, onde se misturavam, né, várias linguagens artísticas, no restante do mundo, não foi uma época que durou muito, mas no Brasil, até na década de 40, 50 e 60, a modalidade principal no circo, o grande momento do espetáculo, era a segunda parte do espetáculo, que tinha peças de teatro mesmo. Eram feitas pelos circenses, adaptadas de romances franceses, até do cinema, né, tinha adaptações. Então, nós conseguimos publicar aqui porque a Secretaria entendeu a importância do dicionário do circo,
a importância dessa cartilha, seja parceiro do circo, porque a cartilha, ela diz por que o circo precisa de parceiros. Ela é tipo, de uma forma mais lúdica, um diagnóstico do circo e diz por que precisa, né, de parceria. Por que a cidade, o prefeito, as pessoas, por que o cidadão sozinho está apoiando o circo e a prefeitura não, e o Estado não. Então aqui resume todos os apoios que o circo precisa. Aqui explica o que é o circo-teatro. Aqui conseguimos publicar 36 dramas e comédias da época de ouro do circo-teatro no Brasil e em Minas, porque em Minas o circo-teatro durou até 92. Em 92, o Circo Kalahari ainda apresentava peças de teatro, ainda apresentava comédias. E ainda apresenta pequenas comédias, não as superproduções. Os circos no passado tinham carretas para carregar figurino e cenário. O circo no Brasil foi empobrecendo à medida que as cidades iam construindo, perdia-se o espaço do circo montar sua lona. À medida que as cidades iam criando normas, leis de regulação urbana, o circo não foi contemplado em nenhuma das leis de regulação urbana. E o circo parou de entrar na cidade, porque na regulação urbana, né, no Código de Postura das cidades, entrou eventos. E o circo não é um evento. Então, não tinha nem como solicitar um alvará se você não é evento. E o seu Código de Postura só prevê eventos, o circo tinha que fingir que era um evento, fazer uma documentação para evento. Pô, evento é uma coisa imensa, trabalhosa, que exige muita coisa e você faz de 2 em 2 anos, todo ano. Não é possível uma pessoa que muda o circo toda semana ter uma documentação pertinente a um evento. Por exemplo, um circo não pode alugar uma ambulância para estar na porta todos os dias do seu espetáculo. O circo não consegue uma ambulância para levar seu próprio artista para o hospital, né? É uma loucura. Então, essa questão da regulação urbana, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, em 2010, nós conseguimos colocar o circo na Lei de Regulação Urbana de Belo Horizonte e o circo deixa de ser evento aqui e se torna uma atividade permanente de caráter itinerante, que é o que o circo é. Ele é permanente, todos os dias os circenses trabalham. Ele não tem ele não é anual, não é mensal. Os circenses trabalham praticamente todos os dias do ano, porque também não trabalha só no espetáculo. Montar e desmontar o circo é um trabalho, licenciar o circo é um trabalho, divulgar um circo é um trabalho, né? Cuidar do circo todo dia é um trabalho. O espetáculo dura 2 horas, mas os circenses estão 24 horas trabalhando, inclusive ensaiando, formando as crianças desde pequenininho, né? Então, mais ou menos o que contém essas publicações é uma explicação sobre isso, sobre a vida, o direito ao trabalho, o direito à saúde, o direito à moradia, o direito de que as cidades, principalmente, tenham um terreno para o circo entrar. Nos outros países, né, nos Estados Unidos, Europa, em alguns países, a maioria, toda cidade tem praça, tem parque de exposição, tem biblioteca, tem cinema, tem teatro e também tem o terreno que os circos e os parques entram, né? Interessante. Já é um espaço que a pessoa pode marcar a sua data e entrar para trabalhar. Né? Não tem que ficar instalando luz de novo, passando asfalto no chão, cortando o mato de uma área de alguém que resolveu alugar um terreno, né? Então, isso é uma conquista de praticamente 30 anos aqui em Minas. É muito, muito, muito trabalho. Sula, eu queria te agradecer, né, por bater essa boa prosa com a gente, parabenizar por esse trabalho incansável, né, em defesa dos artistas circenses, da cultura circense, né? Muito legal o seu trabalho, né? Um programa muito legal. Agradecer a Deusa, nossa amiga em comum lá de Capitólio, que fez essa ponte, que te indicou e a gente conseguiu hoje gravar esse podcast. E queria que você deixasse uma mensagem, seja para os governantes, seja para o público em geral, né? Uma mensagem aí relacionada a esse trabalho, uma mensagem de fé e esperança, porque, né, esse trabalho é de 30 anos e persistência, né? Se não fosse isso, vocês não teriam avançado. Tem muita coisa, né, para avançar ainda, a gente sabe, mas tem que pensar de onde é que vocês saíram, para onde vocês estão e aonde vocês querem chegar, né? Eu
o que o circense sempre pede para todos os governantes, o fiscal, o prefeito, o presidente, eles sempre dizem: me deixa trabalhar. Eles querem só que haja um licenciamento pertinente ao circo, que eles possam tirar uma licença para trabalhar, mostrando que o circo tem, que eles não sejam um evento, que não seja exigido coisas de evento. Segundo, eles querem ser tratados bem na cidade. Eles querem ser recebidos de braços abertos. O circo tem uma campanha antiga que chama Receba o circo de braços abertos. Por que ser recebido como inimigo? Por que ser recebido como uma pessoa que vai, né, levar o dinheiro da cidade? É o contrário. O circo ele gasta muito na cidade para trabalhar. E ele precisa ganhar o suficiente para pagar a transferência para outra cidade, o terreno da outra cidade, a publicidade da outra cidade, né? Mas tem órgãos que acreditam que o circo leva embora o dinheiro, e tem órgãos que querem que o circo gaste o dinheiro só no comércio da cidade, que os cidadãos da cidade gastem o seu dinheiro, o seu salário só no comércio da cidade, né? E isso atrapalha muito o circo. Então, o que o circo pede aos vereadores é que realmente façam leis que garantam direito ao trabalho, assistência social, saúde na cidade, né? Eles só querem que a Constituição do Brasil seja cumprida, porque pela Constituição eles são cidadãos com direito, como todos. Mas também, para o governo federal, os circenses sempre dizem que eles precisam oficializar a situação deles de cidadão, porque nem o IBGE faz o censo do circo no Brasil. Então, as estimativas, os mapeamentos, né, da quantidade de circenses, quantos jovens, quantos idosos, quantos circos, é feita pelos próprios circenses. Só na pandemia é que o Ministério da Cultura precisou fazer esse mapeamento, até para assistir, para o circense ter direito às leis de emergência, né, e ter aquela ajuda emergencial, foi preciso fazer um mapeamento. Aqui em Minas a gente tinha, mas a gente atualizou, porque tinha muitos circos de fora. E nos unimos entre representantes e circenses do Brasil inteiro para fazer o mapeamento que ainda está lá no Ministério da Cultura, né, na Funarte. Então, o que os circenses querem é trabalhar, e todos nós estamos fazendo de tudo para que eles tenham direito a trabalhar e tenham acesso aos seus direitos fundamentais. E agora, para minha amiga Deusa, né, que também ela, a Deusa, Graça, Zezé, Lázaro, Aparecida, né, Verinha, todos nós éramos filhos dos barrageiros, das construções de hidrelétricas da Mendes Júnior. Nós fazíamos o circo juntos no fundo do quintal. Nós assistíamos. Meu pai também era o moço que passava filme. Toda semana, a central da Mendes Júnior, aqui em Belo Horizonte, mandava aqueles rolos de filme que eram passados no clube de operários, então assistíamos juntos. E, estando separados, às vezes, em obras diferentes, estando juntas em algumas vezes, eu sempre encontrei muito com a Deusa, com a Graça, né, a irmã dela. Graça já ajudou muito o circo lá em Capitólio, né? Foi até vereadora, teve um trabalho bonito na área de cultura e continua tendo agora, né? E esses parceiros nossos, esses amigos da Mendes Júnior, estando em muitos lugares, eu pedi socorro para o circo muitas vezes, né? E graças a esse encontro, né, dela conhecer você e tudo, eu estou conseguindo essa oportunidade de tornar a situação do circo mais visível, que é uma das propostas do nosso plano, né, estratégico para o desenvolvimento do circo em Minas, seria realmente dar visibilidade à problemática do circo, para que quem tenha poder ou quem tenha coração possa ajudar o circo em Minas. E obrigado, muito obrigada, por né? bater essa boa Deus te prosa pra abençoe gente. por essa oportunidade, porque tem muitos segmentos desamparados no Brasil e um deles é o circo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e muito obrigado a todos vocês que gostam de acompanhar uma boa prosa. Até o nosso próximo programa. Estamos juntos e misturados. Tchau, tchau.